Numa cidade esquecida pelo tempo, onde as sombras dançam ao ritmo do abandono, ergue-se a figura imponente de uma instituição psiquiátrica abandonada. Seus corredores escuros e suas salas vazias ecoam os segredos do passado, envolvendo a cidade numa atmosfera de mistério e intriga. Ana chegou à cidade numa tarde cinzenta, onde as nuvens pesadas pairavam no céu como testemunhas silenciosas de tempos passados. O vento sussurrava entre as ruas vazias, trazendo consigo um ar de desolação e mistério. Ao descer do carro alugado, Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se os próprios edifícios abandonados estivessem observando sua chegada com olhos invisíveis. Sofia estava esperando por ela na entrada da cidade, uma figura solitária entre as ruínas do passado. Seus olhos carregavam o peso de segredos antigos, e seu sorriso era um enigma envolto em sombras. Cumprimentando Ana com um aceno silencioso, Sofia conduziu-a pelas ruas estreitas até sua modesta casa, onde um mapa desbotado da cidade esperava sobre a mesa de jantar. Enquanto tomavam chá quente na cozinha, Sofia compartilhou histórias antigas sobre a cidade e a instituição psiquiátrica que a assombrava. Ela falou sobre os pacientes esquecidos, sobre os gritos ecoando nos corredores vazios e sobre os segredos enterrados sob as fundações de concreto. Ana ouvia atentamente, sentindo-se como uma exploradora prestes a desvendar os mistérios de uma terra desconhecida. Juntas, Ana e Sofia traçaram um plano para explorar a instituição abandonada, determinadas a descobrir a verdade por trás das sombras que assombravam a cidade. Com lanternas em mãos e corações cheios de coragem, elas se prepararam para adentrar nos corredores sombrios daquele lugar esquecido pelo tempo. Enquanto investigavam os arredores da instituição, Ana e Sofia encontraram um homem solitário observando as ruínas à distância. Seus olhos eram sombras escuras em um rosto pálido, e sua expressão era uma mistura de dor e resignação. Ele se apresentou como Pedro, um ex-paciente da instituição psiquiátrica, cujas memórias estavam fragmentadas como pedaços de vidro quebrado. Pedro hesitou em compartilhar sua história, mas a determinação de Ana e a gentileza de Sofia finalmente o convenceram a falar. Ele revelou detalhes sombrios sobre os experimentos conduzidos na instituição, sobre as vozes sussurrantes que o assombravam durante a noite, e sobre as sombras que dançavam nos cantos escuros de sua mente. Ana percebeu que Pedro detinha informações cruciais para a sua investigação. Seus olhos brilharam com uma nova determinação quando ela percebeu que ele poderia ser a chave para desvendar os segredos ocultos da instituição psiquiátrica abandonada. Juntos, eles formaram uma aliança improvável, unidos pelo desejo comum de desvendar os mistérios que assombravam a cidade isolada. Guiados pela luz fraca das lanternas, os passos de Ana, Pedro e Sofia ecoavam pelos corredores escuros da instituição como um eco dos suspiros angustiados do passado. O ar estava impregnado com uma sensação de desespero, como se cada respiração trouxesse consigo os sussurros dos pacientes esquecidos que uma vez ocuparam aqueles quartos vazios. À medida que avançavam, sombras dançavam pelas paredes, lançando ilusões distorcidas que brincavam com suas mentes. Cada porta que se abria revelava uma nova visão de desolação, com móveis quebrados e marcas de garras nas paredes desbotadas. Em cada sala, sentiam a presença sinistra daqueles que já não estavam mais ali, mas cujos espíritos pareciam se agarrar desesperadamente àquele lugar sombrio. Os corredores pareciam se estender até o infinito, uma teia entrelaçada de memórias dolorosas e segredos ocultos. A cada passo, o peso do passado parecia pressionar mais forte sobre os ombros deles, ameaçando consumi-los na escuridão abissal da instituição abandonada. No coração sombrio da instituição, Ana encontrou uma sala esquecida, onde os arquivos antigos estavam empilhados como testemunhas silenciosas dos horrores do passado.
Entre os documentos amarelados pelo tempo, ela descobriu relatos detalhados e perturbadores dos experimentos cruéis realizados nos pacientes. Cada palavra ecoava com a dor e o sofrimento daqueles que foram submetidos a eles. Pedro confrontou suas próprias memórias perdidas enquanto folheava os registros. Sua mente lutava para distinguir a realidade da ilusão. Imagens distorcidas dançavam diante de seus olhos, e cada fragmento dessas lembranças eram como uma faca afiada cortando através do véu do esquecimento que envolvia sua mente. À medida que as revelações perturbadoras se desenrolavam diante deles, uma sensação de horror os envolveu, como se estivessem testemunhando os pecados do passado ressurgindo para assombrá-los. A verdade sombria começou a emergir das sombras, lançando uma luz sinistra sobre os eventos perturbadores que ocorreram na instituição psiquiátrica abandonada, desvendando os segredos ocultos que haviam sido enterrados por tanto tempo. O ar ao redor da instituição psiquiátrica abandonada parecia pulsar com uma eletricidade sinistra, enquanto Ana, Pedro e Sofia avançavam em direção ao confronto final. As sombras dançavam ao redor deles, como se o próprio edifício estivesse vivo, testemunhando o desenrolar dos eventos que haviam ficado adormecidos por décadas. De repente, figuras sombrias emergiram das profundezas dos corredores, rostos distorcidos pela dor e pela loucura. E entre elas, o médico renomado por trás dos experimentos sinistros se erguia, sua presença imponente ecoando com a promessa de segredos mantidos a 7 chaves. O confronto tenso se desenrolou em meio a uma atmosfera carregada de tensão e desespero. Palavras afiadas foram trocadas, enquanto Ana, Pedro e Sofia confrontavam o médico e suas sombras do passado. Cada movimento era calculado, cada olhar carregado de significado, enquanto a verdade pairava no ar como uma espada afiada, pronta para cortar através das mentiras e das ilusões. E então, num momento de clareza assombrosa, a verdade finalmente veio à tona. As máscaras caíram, revelando os rostos por trás dos segredos enterrados. O médico, encurralado pela luz da verdade, foi forçado a enfrentar as consequências de suas ações, enquanto os fantasmas do passado se dissipavam no ar, levando consigo os horrores que haviam assombrado a cidade por tanto tempo. Ao final do confronto, Ana, Pedro e Sofia se encontraram diante das ruínas da instituição, respirando fundo o ar fresco da liberdade recém-descoberta. A verdade havia sido revelada, lançando uma nova luz sobre os eventos que haviam assombrado a cidade por décadas. E enquanto o sol se punha sobre o horizonte, uma sensação de paz finalmente desceu sobre aquele lugar outrora tomado pela escuridão. Com a verdade finalmente revelada, Ana, Pedro e Sofia se encontraram diante do desafio de reconstruir suas vidas em meio às cinzas do passado. A cidade, uma vez envolta em segredos sombrios e mistérios insondáveis, começou a florescer novamente, à medida que seus habitantes encontravam esperança no despertar de uma nova era. Para Ana, a jornada havia sido uma prova de sua determinação e coragem. Ela voltou para casa com um novo sentido de propósito, determinada a continuar sua luta por justiça e verdade. Seu papel na revelação dos horrores da instituição psiquiátrica abandonada a transformou em uma heroína aos olhos da cidade, uma luz brilhante na escuridão que havia assombrado suas vidas por tanto tempo. Pedro enfrentou seus próprios demônios interiores, lutando para reconciliar suas memórias fragmentadas com a realidade que agora se desdobrava diante dele. A jornada o deixou marcado, mas também o libertou do fardo do passado, permitindo-lhe finalmente encontrar paz dentro de si mesmo. E para Sofia, a cidade era mais do que apenas um lar, era um testemunho silencioso dos horrores que uma vez haviam assombrado seus corredores. Ela se tornou guardiã dos segredos do passado, uma voz da memória que nunca seria esquecida.
Enquanto a cidade voltava à vida ao seu redor, a sombra da instituição psiquiátrica abandonada permanecia como um lembrete sombrio do que aconteceu. Seus corredores vazios e salas silenciosas eram agora testemunhos silenciosos dos horrores que uma vez haviam habitado aquele lugar. Mas à medida que o sol se punha sobre o horizonte, uma nova era começava a surgir, uma era de esperança e renovação, onde o passado era apenas uma lembrança distante, e o futuro brilhava com possibilidades infinitas.